Oi, quarto ano. Bom, vim apresentar para vocês agora uma pequena revisão sobre os temas que foram estudados e que vocês precisam colocar nessa estudo de caso da avaliação remota, né? E antes eu vou dar uma explicadinha também de como que deve ser o passo a passo para entregar esse trabalho, tá? A primeira coisa, o trabalho eu acho que eu já tinha explicado semana passada, mas de qualquer forma deixar claro, o trabalho é para ser entregue por e-mail, tá? Para o angela.catuta@gmail.com. E vocês devem colocar no e-mail, quem for da dupla ou do trio me enviar o e-mail, coloca no corpo do e-mail também que esse trabalho é dos alunos tal, da avaliação remota de diagnóstico psicopedagógico. Eu tenho pedido isso para todas as turmas, porque eu vou receber o trabalho de todo mundo por e-mail. Então, eu preciso já identificar antes de abrir, antes de baixar a pasta, para já colocar o arquivo, perdão, para já colocar na pasta específica de cada disciplina minha. Tá? Então, por favor, façam isso já no corpo do e-mail. Eu vou apresentar antes de falar sobre as teorias que eu falei que eu ia fazer a revisão para contribuir com vocês na montagem, né, desse estudo de caso, da proposta de vocês para o estudo de caso. Eu vou mostrar o passo a passo para cada um colocar dentro do que escolheu dos modelos, das 3 possibilidades de modelo que eu dei, né, no Word, no PowerPoint ou em formato de vídeo, eu vou colocar o que precisa ter em todos eles, tá? Isso é para ter um padrão. E aí, não podia deixar uma piadinha de lado, né? Quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, eu estou online no Google Sala de Aula durante o horário da aula. Eu sempre recebo mensagens quando eu posso ao longo do dia, eu respondo. Para quem mandar perguntas no Google Sala de Aula, já me chega direto essa mensagem de que eu recebi uma pergunta de alguém, ou um comentário, na verdade, né, de alguém. Então, entrem no Google Sala de Aula e façam as perguntas de vocês, tá? Uma boa, vamos tentar manter o contato próximo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Então vamos na apresentação da proposta propriamente, né? Como é que vocês vão fazer? Primeira coisa, né? A capa. Todo o trabalho, seja feito em Word, em PowerPoint ou nesse vídeo aula, como eu falei para vocês, precisa ter essa capa, ter uma abertura, né? Colocando o título do trabalho. Então, estudo de caso de Zulene, vocês podem escolher, tá? O que vocês preferem, como que vocês preferem colocar, mas é isso, colocar uma capa com um título, pode colocar, né, deve colocar a disciplina, né, porque aí eu já baixo o arquivo, já vejo também, confirmo que é para ir para a pasta de diagnóstico psicopedagógico, o nome de cada um que está nessa dupla ou nesse trio, no caso de individual, e fazer a capa, o RA, o nome, e fazer a capa do jeito que vocês acharem melhor, tá? É a escolha de vocês. Depois precisa ter um sumário, precisa apresentar os temas, né, no segunda folha ou no segundo PowerPoint, precisa apresentar as folhas que vão ter, os temas que vão ser apresentados ao longo do trabalho em si, né? Então, a primeira coisa é a apresentação do estudo de caso, é copia e cola, né, gente? Tem o PowerPoint da outra aula que tem o passo a passo, formatem, né? Coloca bonitinho o texto, mas é só para apresentar o estudo de caso no primeiro momento. Depois vocês vão colocar um pouco de teoria de desenvolvimento e aprendizagem. Eu vou passar esse passo a passo para vocês, o que é interessante que vocês coloquem, né? Como que vocês vão colocar essas teorias. Então, vou dar as dicas para vocês fazerem o trabalho tranquilamente, tá bom? E aí, um outro tema importante é da avaliação psicopedagógica de 7 a 11 anos, que é nessa que tem o desenho História do Trinca e Baroni, né? E a avaliação de adolescente a partir de proposições, que também tem no Oliveira 98. Por que eu tô colocando essas referências aqui? Para vocês já procurarem, tá? Teve vocês me desculpem que eu recebi mensagem, tem gente que me manda mensagem, mas aí acaba me mandando por outras vias, né? Mas tudo bem, eu prefiro o Google Sala de Aula, mas que cheguem a minhas perguntas para eu poder contribuir e ajudar vocês. Chegou a pergunta de que não, uma
pedido de que não tinha o PowerPoint do desenho história, né? Então eu entrei no portal da Unifafib, coloquei para vocês. Então é isso que precisa dentro desse contato. O que vocês estão precisando? Me pergunta, me manda que eu respondo, que eu busco a forma de sanar as dúvidas e contribuir com o material de quem precisar, com o tema que precisarem, tá bom? Mas já tem a dica desses aí que tem. Depois, todos os trabalhos precisam ter uma conclusão. Eu vou apresentar essa conclusão que vocês precisam colocar no fim do trabalho, tá bom? E aí, por fim, precisa ter referência. Todas as referências estão no plano da disciplina ou no formulário de cada videoaula, tá? Então, assim, no plano da disciplina, o que a gente mais usa, eu já mostrei para vocês um dos livros, né, de avaliação psicopedagógica em criança de 0 a 6 anos, 7 a 11, adolescente. Esses livros são os que estão na referência, tem lá na biblioteca da Unifafib, por enquanto não dá para vocês pegarem, mas todos os capítulos que eu uso são escaneados e colocados para vocês, e o título, né, a referência do livro está no plano da disciplina também. Tá? Então, dentro de tudo isso que vocês vão discutir, que vocês vão usar as referências, precisa ter o final delas organizado numa última folha do Word, numa último slide do PowerPoint, tá? Então, precisa colocar aqui que vocês se embasaram, no texto e nas referências. O formato do Word é um modelo simples de sempre, né? Então, eu peguei, abri, olha como eu sou muito boazinha, né, gente? Abri o Word, montei um modelo, né? Tirei um print, estou mandando para vocês. Então é isso, ter existe, né? Vocês já têm, se vocês não têm, me falem, me mandem no Google Sala de Aula. Eu coloco uma folha com o timbrado de cima da Unifafib, tá? E vocês colocam os nomes de vocês, o título, tudo isso que eu falei, que precisa ter em todos os trabalhos. A apresentação da proposta no modelo PowerPoint também vai ter uma capa, todo PowerPoint tem uma capa, e na segunda folha do PowerPoint vocês apresentam o sumário. E depois, em cada slide, vocês vão colocando os temas que são apresentados como que vocês têm que trazer dentro desse trabalho, tá? Então, outra coisa do PowerPoint que também é muito importante, embora em sala de aula eu até me exercito bastante para isso, para não ficar aqueles textos gigantes no PowerPoint, serem tópicos, né, para na aula a gente poder conversar, nesse caso é o contrário. Vocês precisam ter uma escrita organizada no PowerPoint, não vale colocar, não dá para eu entender o que vocês entenderam dessas teorias e como que vocês estão justificando só com palavras, com tópicos, tá? Então, no caso, precisa ter essa coisa organizada, essa escrita organizada em cada PowerPoint sobre cada tema que eu coloquei como os temas que precisam discutir. É simples, é para vocês terem possibilidade de fazer diferente, tá? Eu estou colocando os detalhezinhos que precisam aparecer. Então, por exemplo, também dei no PowerPoint modelinho, avaliação remota, diagnóstico psicopedagógico e estudos de caso, avaliação psicopedagógica de Zulene. Pronto. Tem um modelinho da Unifafib, vocês acham isso também? É de fazer com capricho, com cuidado, né? Eu sei que vocês têm muita disciplina, eu sei da choradeira de vocês, mas para quem achar mais fácil é para ter outras possibilidades. Para quem achar mais fácil esse modelo, faz nesse modelo, tá? Ah lá, a segunda folha do PowerPoint é essa, apresentação, sumário, né? O vídeo aula, né? A vídeo da explicação, o vídeo trabalho seria nesse caso, né? O que é? É montar o PowerPoint. O que eu uso, o programa que eu uso para fazer essas videoaulas para vocês chama Camtasia. Eu não sei, né? Eu tô aprendendo essas coisas. Eu sei que muitos de vocês já dominam, né? Alguns programas, algumas outras coisas. Pode ser o Camtasia, pode ser qualquer um. Que me mande, ele pode me mandar em Drive, pode publicar no YouTube, me dar o link, tá? Para quem escolher fazer o vídeo. A única questão é que o vídeo é mais por uma experiência diferente, porque ele vai dar um trabalhinho, né? Ele vai ter o PowerPoint e ele vai ter o vídeo gravado com PowerPoint, tá?
ou o que vocês quiserem, como vocês quiserem fazer, cada um grava tendo uma dupla, cada um grava na sua casa, manda pelo Drive para o outro, um edita, né, grava o seu e edita junto com o do colega. É a possibilidade de vocês experimentarem essa ferramenta, tá bom? Não é obrigatório, como eu tinha falado bastante semana passada. Sobre o desenvolvimento e aprendizagem, né? O que precisa ter nesse trabalho sobre desenvolvimento e aprendizagem? Então, teoria do desenvolvimento. Vocês sabem que o que a gente estudou, o que a gente usa de fundamentação teórica de desenvolvimento no aspecto cognitivo é do Piaget, né? Então, precisa, dentro do estudo de caso da Jurema, destacar os estágios pré-operatório, operatório concreto e operatório abstrato do Piaget. Por quê? A queixa da Jurema, busca da mãe da Jurema e da avó da Jurema, um dos temas, são 2 temas principais, né? Um dos temas principais é a Jurema ter 11 anos e ter tido sérios problemas, como a mãe conta na conversa com a psicóloga Caroline, né? Teve sérios problemas de alfabetização, né? Na verdade, ela já apresentava na fala, ela começou a falar com 3 anos, lembra? Criança começa a balbuciar, a partir de um ano e pouco, né? Palavras propriamente, mamãe, papai, 1 ano e meio já sai, né? Não sai certinho mamãe, mamã, papá, né? Mas então, assim, ela apresenta nessa primeira conversa, né? Nessa anamnese com a Caroline, a mãe, o fato de que a Jurema teve essa questão de demora, né? De atraso considerável na fala, ela teve um atraso considerável na alfabetização, né? Espera-se que ela reconheça e produza que seja uma escrita, uma alfabetização simples, básica, mas que ela consiga alcançar isso no segundo ano, né? No primeiro, que ela entra em contato, se ela apresenta dificuldade, até o final do segundo ano, que ela consiga escrever palavras, formar, elaborar texto, se apresenta isso, essa dificuldade, a gente pode pensar, não, vai ser coisa simples, mas o que a mãe coloca? Ela começou a escrever no 3º ano e a mãe destaca, a própria mãe destaca, que mesmo no 5º ano, com 11 anos, a escrita dela é muito curta, simples, né, e ainda às vezes não é coerente. Tá? Então, isso é um ponto muito importante para vocês destacarem. Uma pessoa de 11 anos que não consegue fazer uma escrita coerente. Então, para dar um exemplo, né, de como que ela faz, como que ela pode fazer, como vocês podem pensar que a Caroline pode fazer com a Zulene, né, é o quanto que ela pode levantar as questões de como que ela escreve um texto, né? Como que ela fala sobre um texto. Então, por mais que ela tenha sido alfabetizada, como a mãe fala que ela foi, né? Ela apresenta muita dificuldade em elaborar um texto coerente. Ela fala que os textos são pequenos, simples, né? E muitas vezes não são coerentes. Então, isso é preocupante. Como que uma pessoa de 11 anos não consegue, por exemplo, no caso do sistema solar, dizer que o Sol é uma estrela e em volta dele tem 8 planetas que circulam em volta do Sol e mais um que não é considerado mais planeta, né, Plutão. Ela não consegue colocar o quanto que isso acontece, como que isso acontece, qual a relação entre todas essas informações que tem dentro. Então, coerência é em relação a isso, né? Ela ser coerente numa explicação que ela dá. Por isso, até que eu entro, e aí é o que vocês podem discutir também, no desenho história, né? Então, como que no inquérito do desenho história é uma ferramenta bastante interessante para vocês, para a Caroline, na verdade, né, para vocês discutirem, que a Caroline vai acessar como que ela organiza o pensamento dela. Ela pode acessar questões inconscientes, para quem for usar a psicanálise, ela pode acessar a forma dela falar, como ela já começou a falar, né, em relação à relação dela com a Daniela, outra colega de 13 anos,
que também é dentro da análise do comportamento, sobre a base clínica, a abordagem clínica que vocês vão escolher é de vocês. Agora, o desenvolvimento e a aprendizagem, como vocês vão discutir, isso precisa ser apresentado a partir do que se espera de tudo que vocês já estudaram no desenvolvimento e aprendizagem, tá? Desenvolvimento cognitivo. E aí, vocês já sabem, né? O que precisa ser usado é dentro da teoria do desenvolvimento cognitivo do Piaget, tá? Só que aí, num aspecto, como eu estava falando agora, afetivo, emocional e social, vocês podem apresentar outros teóricos também. Vocês já têm também estudos para isso. Então, para além do Piaget, vocês podem apresentar Vallon, Vygotsky, Freud, a escolha de vocês, tá? Eu não coloquei aqui, mas pode colocar behaviorismo também. A questão é que precisa ter fundamentação, precisa ser bem escrito e precisa estar nas referências, tanto no texto quanto no final, tá? Então, como que vocês vão colocar, como que a psicóloga, lembra que o desenho história, até por isso que eu escolhi montar nesse formato, esse estudo de caso, porque o desenho história a gente vai estudar ele já já, rever ele rapidinho já já. A grande questão dele é que ele pode ser usado por qualquer abordagem. Ele foi criado dentro da psicanálise, né? O teórico, o Trinca, que montou esse modelo de desenho história, ele é psicanalista, mas ele pode ser, ele coloca o quanto que isso pode ser interpretado e aplicado dentro de qualquer uma das abordagens. Então, por isso também que eu escolhi esse tipo de caso, que eu montei o caso dessa forma, tá bom? Para vocês terem liberdade de escolher dentro da abordagem de vocês, que vocês hoje têm interesse em seguir na vida prática, né, de clínica de vocês. Mas em aspectos de desenvolvimento e aprendizagem, a gente vai usar no aspecto cognitivo, principalmente, o Piaget. Eu quero que vocês apresentem isso do Piaget. Depois, no afetivo, emocional, social, vocês podem destacar os teóricos que vocês escolherem dentro dessa abordagem, tá? E aí, como eu falei agora mesmo, vocês podem escolher a base teórica que dominam e que querem, né, em clínica, mas precisa ter a referência, tanto no texto, no slide, para quem for escolher PowerPoint, quanto no final, tá bom? Quarto ano já, né? Para ser organizadinho. Bom, Piaget, a gente vai também dar uma pincelada, que vocês já ouviram só um pouquinho de mim, né? Bom, para pensar, né? O que vocês precisam apresentar sobre a teoria do Piaget? O que é pré-operatório, né? Então, que o sujeito, no caso, a Zulene, com o objeto do conhecimento, com o processo de aprendizagem, né? De alfabetização, de compreensão do que a professora fala, né? Ela fala que a Zulene reclama da professora, que a professora é chata, é ruim, que ela não gosta da professora, né? Então, que tipo de situação que ela vive nos processos mentais dentro da escola, né? O quanto que é interessante dentro do desenho história também, até, e aí usando as proposições, né? E tentar, através das proposições, entender como que ela representa o objeto do conhecimento, como que ela compreende o objeto do conhecimento. Então, é isso que ela vai mostrar no desenho história. Ela usa de uma representação, de uma imaginação, de uma não lógica para isso, ela vai por tentativa e erro dentro da fala dela, ela tem um egocentrismo de que, eu lembro que Piaget coloca do egocentrismo, é de que o mundo acontece, as explicações do que acontece no mundo são pelo pensamento dela, e não por uma busca de lógica, de coerência que independe do pensamento dela. É esse egocentrismo que o Piaget se refere, nessa definição de egocentrismo na teoria do Piaget. No operatório concreto, para pensar, né? Ela tá num operatório concreto, ela já consegue ter uma socialização, né? Aí vocês vão falar, mas a Daniela tem 13 anos, professora. Tem ou não tem essa socialização? O que vocês acham, né? Uma menina que tem 11 anos e que se ela tá na escola, né, com aquela garota de 13 anos, ela tem uma relação de amizade, de interação social grande, é só com uma, é mais velha, né? Tem um outro tipo de interesse,
parece bem, como eu falei na apresentação do caso, bem mais afetivo, emocional, do que dentro dessa discussão entre iguais, né? O quanto que pode ser produtivo na forma de pensamento sobre o objeto do conhecimento, de definição sobre o objeto do conhecimento, uma busca de não contradição. Ela não vai com a Daniela dentro desse tipo de tema, pelo que ela apresenta tanto no cara a cara, quanto a avó dela, perdão, fala na primeira conversa com a Caroline, com a psicóloga, né? Então, essa a grande questão. O operatório formal é esse pensamento hipotético dedutivo, lembra? É da definição, da formação de conceitos só pelo abstrato, ela não precisa mais do concreto. Ela não apresenta isso, né? Vocês podem colocar isso como uma busca do que é o máximo que uma pessoa dentro do desenvolvimento cognitivo pode apresentar e como que a escola busca isso, mas que ainda não é possível porque ela não apresenta nem características do operatório concreto em um alto nível, né? Coisa que seria dentro dessa idade de 11 anos, que seria a transferência, a passagem do operatório concreto para o operatório formal. Né? Então, mesmo que não está dentro do formal, mas ela já teria que apresentar um pensamento por busca da lógica para uma explicação, né? No Valon, lembra, quem quiser também usar o Valon, então, quando for falar sobre aspectos de aprendizagem, de desenvolvimento, o estágio categorial, dentro da idade dela, né, ela deveria estar por volta, né, do estágio, até por final também do estágio categorial do Valon, né, que é justamente esse avanço do pensamento abstrato, né, é esse raciocínio, esse pensamento em busca da lógica, dentro de uma forma de simbolizar isso, de uma organização, de uma grafia, de uma escrita, né, para a produção de um texto lógico. Então, tem essa sustentação, essas bases da memória, da atenção e do raciocínio, né, para a elaboração de temas que ela vai colocar, que ela vai apresentar, que ela conhece, que são perguntados para ela. É isso que é o esperado dela. Mas, lembrando do Valon, vocês têm acesso para pegar também outras aulas do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento 2. O estágio anterior do categorial é o personalismo. Né? Então, é o quanto que a questão afetiva, emocional, lembra que os 3 aspectos, motor, cognitivo e afetivo, eles acontecem em todos os estágios para o Valon, né? Mas em cada estágio, se destaca muito, né? No caso do personalismo, é o afetivo. Então, ela tem apresentado, mesmo estando em 11 anos, com 11 anos, no final do categorial, ela tem apresentado mais um perfil de categorial ou de estágio do personalismo. Então, o quanto que a questão afetiva, de autoimagem, ainda é muito importante para ela. Podem usar o Valon para discutir também, tá? Sobre o desenho, quem quiser o Freud, tá, gente? Quem quiser Skinner, né, behaviorismo, TCC também, vocês podem ficar à vontade e escolher o que vocês vão fundamentar, tá? Só do desenvolvimento que o Piaget, até aceito mais o Valon também, se vocês quiserem discutir entre o estágio do personalismo e categorial também, podem discutir, tá? Mas eu preciso de ter uma base do cognitivo, e aí vocês entram com a base clínica também. E aí, voltando então ao desenho história, né? Como que vocês vão usar o desenho história? Vocês vão colocar o desenho história como uma forma, ele é uma forma de explorar a personalidade, pensando, né, que é a base do trinca, é a psicanálise, né? Ou se vocês quiserem colocar dentro da análise do comportamento, né? Então, usando qual que é o comportamento, o tipo de comportamento modelo daquela criança, né? No caso da Zulene. Então, vocês vão escolher a base teórica de vocês, ele pode ser usado para qualquer base teórica, mas o quanto que vocês vão usar isso como uma exploração do paciente em si, né? Ele não é um teste psicológico, mas é um meio de investigação
clínica, né, como a gente já tinha estudado. Ele é um intermediário entre os testes projetivos e temáticos, né, e ele tem a questão, né, a ideia, a busca de contribuir com os testes que vocês fariam dentro dessa avaliação, que vocês já estudaram nas disciplinas de teste, então por isso que eu já expliquei que eu não entro dentro disso, né, nessa disciplina. Então, o quanto que isso pode estar aliado aos testes, à anamnese, à busca de entrevista, de coleta de dados, de informação do histórico daquela criança pelos pais, né, por pessoas que têm um contato próximo, direto com a criança, no caso é a mãe e a avó. E junto com isso, esse desenho história, mais uma fonte de informação, tá? Ele tem que ser, né, livre, é importante que isso seja colocado, até para explorar esses processos expressivos motores, né? Então, lembra, antes ainda dos 7, 11 anos, na criança de 0 a 6 anos, o desenho que a gente estuda de como que a criança vai mudando de um rabisco para uma forma dentro desse desenho, né? Então, o quanto que ela consegue se expressar através do motor, o desenho dela, qual que é o tipo de desenho dela. Eu coloquei na capa, até dentro dos desenhos histórias, um dos modelos que eu usei na aula, né? O quanto que esse acesso aos fatores de elaboração de histórias, né, o quanto que esse processo dinâmico de formulação de uma história, de organização de uma história é importante, principalmente no caso da Zulene, né? Uma das coisas que a mãe fala é que ela não é coerente, né? Então, que tipo de história que ela vai trazer, né? Sem ter um modelo de que ela tem que escrever sobre uma pergunta específica da professora, vai partir dela completamente aquele desenho e a história sobre aquele desenho. E aí, como é que ela consegue elaborar essa história, né? Isso é uma fonte importante. E a importância das associações do inquérito, né? Então, quando ela não consegue, se ela não conseguir, como que vocês fariam perguntas para tentar acessar os desenhos dela, para tentar acessar as ideias que ela consegue organizar sobre aquele desenho, né? Que tipo, qual a importância desse inquérito para acessar as informações que a mãe traz na primeira entrevista, mas diretamente pela paciente, pela Zulene, né? E aí ter maiores informações dentro direto do caso com o paciente, né? O modo de realizar o desenho história, vocês lembram? Então, a primeira coisa, são 5 desenhos livres, acromáticos ou cromáticos, né? Ela que escolhe precisa ter lápis de cor e lápis grafite, contar uma história de cada desenho depois, né? E dentro dessa contagem de história, ter um inquérito, ter perguntas para esclarecer, sanar as informações sobre aquele desenho, o que ela estava pensando sobre aquele desenho. E aí, dentro disso, também avaliar as proposições dela, né? E no final, o título da história. Uma outra coisa que eu coloquei também, que vocês podem fazer no desenho história, dentro da proposta de vocês, é que pode ter o desenho família história, tá? E aí colocar essa ordem de aplicação. Por quê? Uma das coisas que a avó trouxe, né, no próprio telefonema, é o quanto que ela tinha algumas semanas, acho que 2 semanas anteriores, né, tomado uns remédios de calmante da mãe, né? Então é um fato importante, o quanto que ela tinha também, o pai não foi, né? A filha passa por todas as situações e o pai não foi até a clínica para conversar também, foi a avó, por quê que não foi só a avó e qual é a relação dela com essa avó, né? A avó contando algumas coisas, tendo algumas informações, qual a relação dela com essa mãe, qual que é a relação dela com esse pai, dentro de isso pode aparecer no desenho história. O quanto que isso interfere diretamente na formação dela de forma global, né, da Zulene, pode ser investigado no desenho história também, tá? Então, isso que vocês podem colocar. A lógica das proposições, né? Então, a gente estudou o quanto que dentro até do método clínico, depois vocês vão estudar, não esse ano, tá? O método clínico do Piaget, como que
a forma de buscar informações, de conversar, de diálogo com o paciente é na busca de verificar como que esse paciente, se ele consegue, no caso do adolescente, e como ele consegue organizar as informações que ele tem. Então, dentro do caso da Azulene, se ela consegue criar uma história pelo desenho dela e como que ela elabora essa história sobre esse desenho, né? O quanto que vocês podem discutir sobre isso, tá? Essa avaliação mental, né? Então é isso que eu falei desse método clínico do Piaget, que é diferente, é bastante crítico, né, do método clínico de origem. Ele tem essa busca de acessar as informações de como que o sujeito organiza a relação dele com o objeto do conhecimento, né? E como que isso acontece dentro da sua realidade social. Então, tanto que é importante a busca dessas lógicas das proposições, a busca de ressaltar proposições, situações onde ela tem que apresentar essas proposições e como que ela apresenta isso. Tem uma lógica, tem uma não organização, uma não lógica, como que se pode discutir isso. Então, entrando, né, uma forma de justificativa para vocês, essa avaliação ela não é apenas, né, uma avaliação clínica, ela não pode usar apenas instrumentos quantitativos e padronizados. Essa é a grande crítica do método clínico do Piaget, né? Mas ela deve buscar informações para além dessas, tá? Uma forma de acessar mais informações daquele sujeito específico que está sendo avaliado. Tá? E não é que não existe importância do quantitativo, não é isso, mas é que ele traz uma informação muito vaga, né, que é dentro de um contexto geral do que se espera para essa idade. Tá bom, ela já não atinge o que se espera para essa idade, então a gente precisa de buscar mais informações. Como que é o pensamento dela? Né? Então, é essa que é a justificativa dessas lógicas das proposições. E aí, dentro da lógica das proposições, né, o que é essa lógica? É ter um conjunto de palavras que exprimem um pensamento que tem sentido, coerente, tá bom? Então, isso que é importante de levantar das proposições, da importância das proposições. Ela tem os dois princípios que são importantíssimos, né? Desculpem. Ele precisa ter, a proposição ela precisa ter um dos dois valores. Ou é verdadeiro ou é falso a afirmação que ela vai colocar sobre o objeto do conhecimento. Não tem opção de ser as duas informações, os dois valores, perdão. Ela precisa ser o verdadeiro ou falso, né? Não tem como ser um ou o outro. E o princípio da não contradição, ela precisa ser coerente, ela não pode contradizer a si mesma, tá? Então, o quanto que isso é uma busca de informações sobre a forma de pensamento da Azulene dentro da lógica das proposições. Então, quais são os tipos de conectivos que existem nas proposições que podem ser usados e discutidos, como que isso seria interessante de ser investigado, né, na contagem, no inquérito do desenho história, tá? Então, quanto que ela consegue apresentar esse conjuntivo, né, que é a questão de colocar duas proposições, duas frases, duas afirmações em conjuntos, elas são conectadas, mas elas são simples, elas não são contraditórias, é uma forma simples de dizer, né? Então, eu readaptei ao exemplo que eu dei para depois vocês, para corrigir daquela pergunta que eu fiz, quando eu apresentei as lógicas das proposições, né, sobre o coronavírus. O combate ao coronavírus, eu fico em casa e a maioria dos brasileiros também precisa ficar, né, para ter o combate, né? O conectivo disjuntivo exclusivo, então não é continuidade do outro, não é conjunto, e um exclui o outro, né? O perigo do coronavírus não é o alto índice de letalidade, mas a rápida transmissão e, com isso, a possibilidade de muitos pacientes com crise respiratória grave ao mesmo tempo. Então, o que acontece? O problema não é que a maioria falece, né, morre, não é da letalidade. A questão é que a transição desse vírus é muito rápida. E dentro disso, a transmissão, e dentro disso, pode acontecer de ter muitos casos, isso também é um índice maior, de problemas respiratórios, né, grave. E aí precisam de muitos internados ao mesmo tempo.
tem, a saúde tem estrutura para isso. Então, não é uma coisa, é a outra, né? Então, é um disjuntivo exclusivo, um exclui o outro. Um disjuntivo exclusivo. Na situação de isolamento social, eu saio de casa, né, para ir ao supermercado ou à farmácia. Então, eu tenho um isolamento social, né, mas eu saio para uma coisa ou outra. Um não exclui a outra, pode ser inclusivo, ou são só as duas possibilidades de sair de casa, né? No caso do conectivo condicional, que foi uma das dúvidas, né? Então, é o se então, né? Uma proposição tem que estar ligada à outra, né? Se muitas pessoas pegarem coronavírus ao mesmo tempo, então podemos ter uma crise na área da saúde, né? É uma possibilidade. Se isso acontecer, então pode ter esse tipo de consequência, tá? E aí o bicondicional, que eu acho que ficou claro da outra vez, não é o que pode acontecer, a consequência aqui, se isso acontecer, então só pode ter aquilo, né? Então, se eu sou a única de casa que não apresenta comorbidade, então eu e somente eu posso ir à farmácia ou ao supermercado, né? Porque o risco de outras pessoas da família que apresentam as comorbidades é mais alto. Então, o quanto que a Zulene vai conseguir apresentar a lógica, a coerência dela dentro do inquérito. É isso que eu espero que vocês expliquem dentro da proposta de vocês, como que vocês usariam desse inquérito para buscar essas lógicas das proposições de forma justificando os tipos de lógica das proposições, tá? E a negação, né? Uma coisa negar completamente a outra. Eu espirrei, mas eu não estou com falta de ar e nem febre. Foi um espirro, né? Pode ser uma coisa alérgica. Então, eu não tenho outros dados sobre a possibilidade do coronavírus. Então, é dentro disso que esses exemplos que eu dei, que vocês vão usar a tentativa de elaborar perguntas que desencadeiam um tipo de resposta que apresente um tipo de lógica das proposições, para a partir disso vocês dizerem o quanto que é importante que uma criança da idade da Zulene seja avaliada em relação a isso, porque a queixa que a mãe traz da escola, do histórico de vida dela, né, é uma das coisas principais, é dela não apresentar coerência na fala dela. Ela tem apresentado dificuldade considerável no processo de alfabetização. Tá? Então, isso é uma ferramenta interessante para vocês vincularem ao desenho história. Então, a justificativa, né? Do desenho da avaliação das lógicas das proposições. A utilização de conectivos lógicos na busca sistemática e exaustiva de testar suas proposições para chegar a uma conclusão verdadeiramente lógica. Então, se essas proposições, elas são colocadas para busca de acesso à lógica do pensamento, para chegar a uma conclusão verdadeiramente lógica, elas podem ser investigadas no inquérito do desenho história com uma busca de saber, que é a grande pergunta, né, uma das grandes perguntas da Zulene, se ela tem uma lógica dentro de uma criação de história ou se ela tem uma forma fantasiosa de apresentar uma história. Então, é isso que é importante. Pensando no desenvolvimento, voltando lá nas teorias de desenvolvimento e aprendizagem que eu apresentei. Pensando no desenvolvimento, no estágio do desenvolvimento cognitivo do Piaget, em que a idade da Zulene deveria estar, pelo menos, né, no estágio operatório concreto, não vou nem falar na transição, numa possibilidade de apresentar a transição do operatório concreto para o operatório formal. Ela deveria, pelo menos, apresentar pensamentos, formas de elaboração de ideias sobre o objeto do conhecimento, lógica, né? Se ela não consegue apresentar coerência numa contagem de história dela, de um desenho que ela fez, então, dentro disso, a gente pode discutir o quanto que seria interessante, então, encaminhar ela dentro de elaboração de um laudo. Isso é só sugestão, a gente não estudou isso ainda, tá?
Vocês podem sugerir o tanto que seria interessante caminhar ela para um neuropsiquiatra, para um neurologista, para fazer outros tipos de teste, uma neuropsicóloga, para fazer outros tipos de teste para chegar a um laudo, né? Quem dá o diagnóstico é o médico, né? Então a gente pode pensar o quanto que seria interessante, dentro desse laudo, levantar uma hipótese diagnóstica e encaminhar para um neuro, para um psiquiatra, se for o caso. É sugestão, tá? Vocês podem colocar só de formas de levantar mais informações, como com o uso da lógica das proposições e com desenho e história. O que vocês precisam apresentar, então, na conclusão, né? Eu estava dando a ideia para vocês. Antes da conclusão, precisa então ter esse passo a passo da parte teórica, né? Como seria o método avaliativo com o uso do desenho histórico e da lógica das proposições dentro do inquérito do desenho história, tá? E a partir disso discutir as possibilidades desse caso e no fim, dentro da conclusão, o que eu quero que vocês apresentem? A importância de buscar mais de um modelo para avaliar o sujeito psicopedagogicamente falando, né? E a fundamentação teórica dentro desse processo de avaliação. O quanto que vocês entendem que essa fundamentação contribui com esse tipo de avaliação, tá? Fazer uma conclusão sobre esse tipo de avaliação. E aí eu gostaria de ter também uma opinião pessoal dos estudos das disciplinas do estágio da disciplina diagnóstico psicopedagógico. Eu vou dar um modelo que eu coloquei, vocês fiquem à vontade, não é para fazer esse padrãozinho, não, é só para apresentar um tipo de discussão, tá? Dentro da conclusão. Então, eu coloco o nome, tendo dupla ou trio, eu preciso saber quem colocou cada parágrafo, né? Então, coloquem o nome. No meu caso, do exemplo, eu usei o meu mesmo. Ângela, a partir dos estudos teóricos e do caso apresentado, consegui elaborar o atendimento clínico em busca de uma avaliação psicopedagógica. Então, deu para entender como elaborar esse atendimento clínico em busca dessa avaliação. No entanto, ainda sinto insegurança na prática dessa demanda dentro da área clínica. Tá? Então, eu ainda tenho insegurança de como que eu faria a interpretação desse desenho história, o quanto que eu teria que buscar talvez uma supervisão dentro da minha abordagem para interpretar esse desenho história, ou o quanto que eu gostaria de ter um feedback sobre a forma como eu faria essa avaliação, tá? E aí depois eu vou dar na outra semana, depois que vocês entregarem o que se esperava, né, e tudo mais, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês tiverem dúvida, escrevam no Google Sala de Aula. Vai virar um meme isso daí, né? E aí mas eu tô mesmo à disposição, vocês sabem disso, para sanar dúvidas de vocês no Google Sala de Aula, se precisar, no Messenger do Facebook, qualquer coisa assim, tá bom? Ótimo fim de semana, até semana que vem.